Salve galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal de Vovô Toqueiro Dev. Depois do vídeo anterior, alguns podem questionar a validade da gente ter tanto trabalho para instalar o servidor Apache, mais o PHP, mais o MySQL isolado, quando nós temos utilitários como o XAMPP ou MAMP, ou VAMP, ou LAMP, enfim, esse ambiente pré-fabricado já disponível aí para instalação em todos os sistemas operacionais. O motivo é que realmente fazendo da maneira como nós fizemos, nós ficamos com um ambiente extremamente semelhante ou praticamente idêntico ao que você vai encontrar nos servidores aí na web. Então nós vamos, além do conhecimento da linguagem, também adquirir conhecimentos com relação ao servidor, ao protocolo HTTP, com relação a bancos de dados, enfim, um conhecimento bem mais amplo da matéria. Atualmente nós temos também aí o Docker, que tem sido utilizado preferencialmente pelos profissionais para utilizar a virtualização na criação de ambientes de desenvolvimento para as mais diversas linguagens. E realmente esse sistema parece que veio para ficar, só que ele acrescenta uma complexidade a mais. E a plataforma que nós desenvolvemos aqui, ela é bem mais simples e não deixa de ser útil, não deixa de utilizar toda essa vantagem da virtualização para criar um ambiente de desenvolvimento bastante produtivo. Nós vamos dar sequência neste vídeo à criação de virtual hosts. Na verdade, nós vamos criar um virtual host para a hospedagem do nosso playground para um curso de PHP 8 básico que eu pretendo criar mais adiante, e também para o desenvolvimento dos nossos projetos de sites. Então vai ser bastante útil todas essas ferramentas, e aproveitando ainda de brinde no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como utilizar o VS Code, que é um editor de textos muito bom e que tem sido adotado pela maioria dos desenvolvedores web atualmente. Então nós vamos ver como utilizar o VS Code remotamente, acessando ele na nossa máquina local, mas interagindo com o ambiente de desenvolvimento na máquina virtual. Vamos então ao vídeo. Muito bem, pessoal. Eu tenho essas 3 máquinas virtuais instaladas aqui. Quem tiver dúvidas sobre esses passos iniciais, criação de máquinas virtuais, a utilização desses comandos do virsh, que é o Virtual Manager que nós temos instalados aqui, tem toda uma série de vídeos anteriores. E também no vídeo imediatamente anterior, eu criei essa instalação usando o Debian. Instalamos lá o Apache, o MariaDB e o PHP 8. Então nós vamos dar uma sequência aqui. Quem tiver dúvida, verifiquem nesses vídeos anteriores. A máquina dump eu já dei o comando aí para inicializar ela, que é o virsh start. Ela já está sendo executada. Eu posso descobrir o endereço dela com o comando, sempre como superusuário, sudo virsh net dhcplizes default. O endereço dela é esse que está aqui, 192.168.122.220. Então eu vou inicializar uma sessão SSH nesta máquina. O usuário que eu tenho instalado lá é o Gaeta 192.168.122.220. Entramos com o password e estamos logados na máquina dump. Bom, aqui eu vou abrir o meu navegador Chromium aqui do lado direito. Vamos
no endereço da máquina virtual 192.168.122.220, eu tinha colocado aquela página com o PHP Info. Estamos aqui executando o PHP version 8.2.0 e vocês observem aqui que no server API nós estamos utilizando o FPM Fast CGI conforme eu configurei no vídeo anterior. Mas nós vamos voltar aqui ao Apache 2 como server da API e eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso. É com o comando, deixa eu entrar aqui como superusuário para não ter que ficar digitando a senha toda hora. Vamos limpar a tela. Então nós vamos dar o comando aqui A2 de dispense module proxy fcgi. Pronto, ele já está desabilitado e nós precisamos reiniciar o Apache ou com esse comando system control restart Apache 2, como ele está sugerindo aqui, ou com o comando service Apache 2 restart. Dá na mesma. Então, se eu recarregar agora, vocês podem observar que o server API já está sendo controlado agora pelo Apache 2.0 Handler. Então, para habilitar, nós usaríamos o comando A2 nmod proxy fcgi. Reiniciando o sistema, observem lá, nós temos o server API com o FPM fastCGI. E desabilitar, é só usar o comando inverso A2 dis de dispense module proxy fastCGI. E não se esqueça que tem que reiniciar o serviço cada vez que efetuar isso. Bom, relembrando uma coisa que nós já vimos, estas páginas que são apresentadas aqui no browser, como por exemplo esta página aqui contendo este PHP Info, essas informações do PHP, elas estão configuradas por padrão aqui em var www.html. São essas duas páginas que nós criamos em vídeos anteriores, a hello.php e a index.php. Eu vou entrar aqui nesse diretório www.html e vamos ver o que tem em cada um. Olha, no cat index.php ele tem esta função PHP Info, que exibe esta página com estas informações. O servidor, ele normalmente busca uma página chamada index.html lá na pasta raiz dos sites, no diretório raiz. Não existindo a pasta index.html, ele procura a pasta index.php. Por isso que ele está exibindo esta página sem necessidade de que eu coloque aqui nenhuma informação adicional. Agora, se eu quiser exibir esta outra página que eu tenho lá, a hello.php, vamos ver o que ela tem lá dentro. Hello.php, ela tem um eco Olá Mundo, deveria exibir um Olá Mundo aqui no browser. Para que ela seja exibida, aí sim eu tenho que indicar o caminho completo dela, o endereço e /hello.php. E tem que colocar completinho assim. Se eu colocar apenas hello, veja que ele diz que não encontrou a página. Então ele tem que colocar .hello.php, aí sim ele exibe normalmente. Já com relação ao arquivo index, eu não preciso colocar nada, porque ele por padrão já busca esse arquivo.
Mas se eu colocar aqui o endereço completo, index.php, também funciona. Já se eu retirar a extensão, ele não encontra a página, certo? Perceberam como é que a coisa funciona, né? Se eu usar, então, o endereço index, eu tenho que colocar em index.php. E qualquer outro nome que não seja o index, eu preciso necessariamente colocar a extensão PHP, como aqui nesse arquivo hello PHP. Bom, vamos fechar esse navegador, vamos limpar aqui. E aqui nesse diretório, bom, eu vou entrar aqui como superusuário, para não ter que ficar digitando a senha toda hora. E vamos inicialmente então criar o diretório mkdir /var /www vovotoqueiro.net. Vamos dar esse nome para o nosso site. Então, se eu der agora um ls /var www, eu tenho essas duas pastas. A pasta HTML, que já está configurada como pasta raiz pelos trabalhos que nós fizemos até agora, e vamos instalar um novo virtual host nesta pasta vovotoqueiro.net. Uma coisa importante de observar, olha, lsl /var /www, é que estas pastas aí pertencem ao usuário root. Então, como usuário normal, nós não temos acesso a estas pastas. O Apache ele já cria um grupo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos dar aqui o comando grep. Tudo que for começado com www.data do arquivo etc group, onde estão todos os grupos do sistema. Ele encontrou aqui este grupo, que ele já existe, então, aqui no meu sistema, que foi criado pelo Apache, é o www.data. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar o usuário Gaeta ao grupo www.data. Para isso, usamos o comando usermod, com a opção add append ao grupo www.data, um grupo já existente, o usuário Gaeta. Se eu repetir aquele comando agora, vejam que no grupo www.data eu já tenho o usuário Gaeta. Vamos agora alterar a propriedade da pasta com o comando chown -r para agir recursivamente. Vamos colocar como proprietário o meu usuário Gaeta e como grupo o www.data no diretório var www. Vamos dar agora um lsl no diretório e vejam que nós mudamos o proprietário para o usuário Gaeta e o grupo para o www.data. E o último passo é nós darmos permissão de leitura e escrita nesta pasta, que por enquanto não tem, olha. Vejam que nós temos tanto para o grupo quanto para outros, apenas leitura e execução. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar o comando chmod -r também, para agir recursivamente, 775 /var /www. Vamos ver novamente como ficou. Então, agora nós temos escrita aqui também para o grupo. Vamos sair de superusuário. Eu vou dar uma limpada aqui para ficar mais claro. Vou entrar no diretório vovotoqueiro.net. Por enquanto não tem nada aí. E já devemos ter acesso para a escrita nessa pasta agora, porque nós alteramos a propriedade dela. Então vamos entrar aqui com o nosso vim index.php. Vamos criar um arquivo de teste aqui. php. Vamos
colocar aqui um eco, uma tag H1 de título, vamos pôr só o nome do site aqui, vovotoqueiro.net. Bem-vindos. Vamos fechar a tag e encerrar. Então é bem simples aqui o programa que fizemos, apenas para a gente fazer um teste no nosso VirtualHost. Gravamos. Bom, agora precisamos alterar o arquivo de configuração do Apache para o site. Vamos então ao diretório /etc/apache2. Limpar aqui. Os arquivos de configuração dos VirtualHosts ficam aqui neste diretório Sites Available. Vamos entrar nele, Sites Available. Esse arquivo 000-defo.conf, vamos dar um cat aqui para ver o que tem dentro. A maior parte aí são comentários, mas ele tem aqui a definição da porta do VirtualHost, a porta 80, é a que é normalmente usada para o serviço web. Se houver algum conflito, a gente pode mudar essa porta, mas normalmente usamos a 80 mesmo. Depois ele dá aqui o nome do administrador do servidor, e esta pasta Document Root é a pasta raiz, onde estão aqueles arquivos que nós temos acessado até agora, o index.php que nós criamos, aquele hello.php nós criamos nesse diretório, porque é ele que está sendo acessado nesse VirtualHost de localhost. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse arquivo para um outro que nós vamos chamar de vovotoqueiro.net.conf, que vai ser o nosso arquivo de configuração personalizado. E vamos editá-lo vim vovotoqueiro defconf. Eu vou dar uma limpada aqui para ficar mais fácil de visualizar. Deixar só a parte que interessa. Pronto, está aqui só a parte ativa. Então vamos editar isso aqui. O administrador do nosso site, vamos colocar aqui admin@vovotoqueiro.net. O document root, que é o arquivo, não é mais o HTML, é aquele diretório que nós criamos, vovotoqueiro.net. Esse é o diretório que vai ser o diretório do nosso site. E nós temos que acrescentar o server name, que nós vamos usar vovotoqueiro.net. Um arquivo bem básico, depois nós podemos voltar aí para acrescentar mais alguma coisa, mas isso aqui já vai ser suficiente para funcionar. Vamos gravar e sair. Já temos o nosso arquivo de configuração, mas se nós verificarmos agora no Sites Enabled, vemos que só temos aquele arquivo defo ativado por enquanto. Para habilitar o site, nós usamos o comando, sempre como superusuário, hein? Sudo a2 de enable site, a2 site, né, que é o enable site, e damos o nosso diretório de configuração. Ele já está configurado. Se eu der um ls agora, ele já está aqui entre os sites habilitados. Só que observem que eu preciso recarregar o Apache para que isso seja ativado. Vamos fazer isso não com esse comando, mas com aquele que a gente já está habituado a usar, sudo service apache 2 restart. Mas antes que a coisa funcione, eu tenho que mapear isso no arquivo hosts da máquina local.
Então eu vou abrir aqui um outro terminal aqui do lado, na minha máquina local. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Vou editar o arquivo /etc/hosts. E tenho que acrescentar esta linha aqui para que a coisa funcione. O endereço do servidor, da máquina virtual no caso, e o nome do site que nós configuramos. Isso tem que estar configurado na máquina local. Vamos sair daqui e vamos abrir agora o navegador Chromium. Fazer o teste final. Cruzem os dedos. vovotoqueiro.net. Está aí o nosso arquivo vovotoqueiro.net. Bem-vindos. É aquele arquivo que nós configuramos no nosso servidor. Se eu colocar aqui apenas o endereço da máquina, nós vamos ao arquivo default. Se eu colocar aqui apenas 192.168.220, entra aqui o PHP Info, que é o nosso servidor lá na página default. Eu vou, para vocês terem certeza mesmo, eu vou pôr aqui aquele Hello PHP. Está aí, o Olá Mundo. Então nós estamos aqui na máquina default. Se eu coloco vovotoqueiro.net, eu entro na página do Virtual Host vovotoqueiro.net. Veja que se aqui eu colocar o hello.php, ele não encontra a página, ele está em outro servidor. Certo, pessoal? Então está tudo configurado, tudo funcionando. Nós temos 2 Virtual Hosts funcionando na mesma máquina virtual. Um configurado aqui no default.conf e o outro no vovotoqueiro.net.conf. Uma ferramenta que tem sido bastante usada por aí é o Visual Studio Code para desenvolvimento. Ela se firmou aí como a ferramenta predileta dos desenvolvedores e é a que nós vamos utilizar posteriormente aqui nos nossos cursos, nos nossos tutoriais. E nós temos como acessar as nossas máquinas virtuais diretamente do VS Code. Basta nós instalarmos aqui esta extensão Remote SSH. Você procurar aqui SSH, ele já vem aqui em primeiro lugar, o Remote SSH da Microsoft. Eu já estou com ele instalado aqui, então para conectar, basta nós entrarmos aqui nesse ícone verde, abrir uma janela remota aqui, tá vendo? Aqui na esquerda, no cantinho esquerdo do programa, ele já tem a primeira opção aqui, Connect to Host. Então aqui nós vamos entrar com o endereço da nossa máquina virtual, 192.168.122.220. Então aqui à direita, vejam que já abriu uma outra janela em que ele está inicializando o VS Code neste servidor. Ele está pedindo agora a minha senha lá no servidor. Eu vou entrar com a senha. Ele já está conectado. Eu posso fechar aqui este da esquerda. Olha aqui à esquerda, nós temos essa barrinha verde aqui, indicando que nós estamos conectados, trabalhando no servidor 192.168.122.220. Eu posso aqui abrir um arquivo, vamos abrir a pasta var www.vovotoqueiro.net. Vamos abrir esta pasta aqui, vamos fechar aqui, ele está pedindo a senha. E entramos aqui já nessa pasta. Ó. Como nós temos permissão de escrita, ele já abriu o arquivo. Observe aqui o arquivo index.php que nós criamos aqui. Eu vou abrir aqui do lado o browser do Chromium. Deixa eu só fechar aqui esse ladinho aqui. Aumentar a nossa área aqui de ação, né? E eu vou aqui mudar esse arquivo. Vamos pôr aqui um salve, galera.
Salvar. Vamos entrar aqui no Vovô Toqueiro Net. Olha aí, o arquivo foi atualizado devidamente a partir do VS Code. E esse arquivo está sendo executado na nossa máquina virtual aqui nesse endereço. Certo, galera? Gostaram? Nós temos aí um ambiente completinho para nós trabalharmos, fazermos o desenvolvimento com o PHP 8, trabalharmos com o banco de dados MySQL, rodando o nosso servidor Apache. Tudo devidamente instalado e configurado, pronto para ação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a gente possa estar estimulado a produzir sempre mais conteúdo para vocês. Um abraço, galera. Até o próximo.